Obrigado, Jesus, por podermos aprender, termos a oportunidade de aprofundar os ensinamentos espirituais, não como fanáticos que têm que decorar versículos e capítulos, mas como criaturas pensantes que podem extrair destes saberes antigos tudo o que de novo eles continuam a ter. Tudo aquilo que corresponda à capacidade de melhorar. Porque se nós não colocarmos novas coisas em nossa mente, e se não tivermos a coragem de enfrentar as coisas que ainda não sabemos, as lacunas, os vazios, continuaremos tão torpes como sempre fomos. Não cresceremos. Como o mau aluno que não gosta de uma matéria porque não consegue compreendê-la e que se recusa a estudá-la. Tenta colar, tenta falar coisas complicadas para ludibriar aqueles que vão aferir seu conhecimento, valendo-se de estratagemas mais complicados do que o simples saber. Permita, querido mestre, que nós não nos permitamos vivenciar estas experiências de uma maneira infantil. Que nos interessemos no aprendizado, através da leitura, do amadurecimento, da conversa, daquilo que realmente seja capaz de produzir em nós mais conhecimento e entendimento. Permita, Senhor, que sejamos humildes, apesar de este ter sido um ensinamento constante em sua boca e em seus exemplos, porque é das coisas mais difíceis que o ser humano tem a realizar em si mesmo. Entender a humildade como sendo a falta de conhecimento, porque nós nos achamos sábios, como sendo não ter razão em tudo, porque achamos que somos sumidades. A humildade que sabe ver que outros sabem mais do que nós, e não é porque nascemos anos antes deles, que teremos o privilégio e a prerrogativa do saber. Que nós aprendamos a reconhecer as fragilidades que temos, ao invés de fazer de conta que é só o vizinho que tem. Ao invés de procurar uma desculpa qualquer para justificar nosso comportamento. Porque nada disso significa ser humilde. E todas as vezes que nós descobrimos estas coisas, que somos incapazes de reconhecer nossos erros, ou de pedir desculpas, ou de corrigir as atitudes já tomadas, para não darmos a impressão de que nós queremos consertar alguma coisa errada, nós estamos nos afastando de você. Obrigado por estar sempre atento ao que nós somos, e que assim, todos nós não fechemos as portas para a luz divina, que como o sol irradia de todo o alto do céu para todos os que estão na terra. Por isso cantaremos mais uma vez. Alma Hey
Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, como já dissemos antes da prece, estamos mudando o provedor de sinal da internet aqui da nossa transmissão. Portanto, se hoje ainda ele estiver instável, a ideia de que a partir dos próximos programas ao vivo, nós já tenhamos equilíbrio e não haja mais essas modificações, que nós tentamos sanar com todas as modificações técnicas que aqui foram feitas, mas que se demonstraram inócuas, não houve qualquer chance de alterar isto. Então, você aguente mais o nosso encontro desta noite, a sua oscilação, se surgir, tenha a certeza de que não é dependente da nossa maneira de agir aqui, é em função da precariedade do servidor que até agora não teve como organizar o sistema de uma outra forma. Não estaremos aqui citando o nome, porque não queremos comprometer comercialmente. Apenas vamos trocar o servidor, porque este se demonstrou aqui, em nossa atividade, incompetente para aquilo que nós precisamos. Então você, já são mais de 500 que nos assistem, esteja atento, porque caso haja uma interrupção, se cair, você recarrega, porque nós estamos transmitindo, tá bom? Recarregue a página e ela volta para você continuar a assistir. E as palestras, os programas, aquilo que nós já fizemos de estudo ao longo desta semana e que ficaram truncados, tenha certeza, você terá todos eles completos, porque nós gravamos aqui cada um deles, tá bem? Bom, a nossa dificuldade, como havíamos dito na prece, é compreender aquilo que realmente significa estarmos encarnados numa ocasião como esta no mundo. Para que viemos? Qual é o objetivo? Frequentar uma igreja? Vestir um hábito religioso? Adotarmos rituais? Usarmos certas palavras cabalísticas? Decorarmos textos? Será que é isto que é o adequado? Será que é para isso que nós vamos gastar 70, 80, 90 anos de uma existência? Então, se observarmos como nossa mente está mal acostumada ao entendimento das realidades do espírito, perceberemos como nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. É por isso que nós, além deste projeto que nós estamos aqui realizando das palestras ao vivo, dos estudos ao vivo, também temos o nosso minuto para a felicidade, porque tem pessoas que não têm tempo de assistir uma palestra de 1 hora e 15, 1 hora e 20.
Tem pessoas que não têm tempo de assistir um programa de 40 minutos. Tem pessoas que não conseguem assistir meia hora. Tem pessoas que não têm tempo para assistir, como é o caso do Conta Logo, uma história que dure 12 minutos, 15 minutos. Então, para todos os tipos de necessidades, nós temos produzido vídeos e mensagens. E que todos os dias, no caso do Minuto para a Felicidade, nós enviamos 1 minuto e meio, 2 minutos às vezes. Como é o caso do que nós vamos ver hoje. Hoje nós enviamos este que você vai ver aí na tela. Assista o programa, veja se você pode sintonizar a imagem direitinho e o conteúdo. Vamos lá? Hoje foi sobre turbulências. Ninguém gosta de complicação, agitação, aquelas coisas que deixam você nervoso, confusão à sua volta. Quando você viaja então de avião, você não gosta nem de trepidação, você quer que um voo seja sereno, tranquilo, como se fosse voar em cima de algodão. Mas quando começa a turbulência, todo mundo reza. A turbulência faz você pensar em Deus. E se esse avião cair, o meu filho que eu deixei, meu negócio que eu não fiz, as coisas que estão me esperando, Deus me ajude. O que seríamos, filhos de Deus, se não tivéssemos as turbulências da vida, para pensar no Pai, para pensar em alguma coisa que está acima de nós, para percebermos que nós somos transitórios e que a nossa vida é tão débil. A turbulência é muito boa quando nos acorda, não quando nos faz ser turbulentos, ser desequilibrados, ser agitados, ser amedrontados. Não é para isso que ela existe. É para que você se analise e você pense como a sua vida pode ser melhor. Se você sair daquilo, vai falar para o seu filho que o ama, vai beijar mais o seu marido, sua esposa, vai ser mais cordial com os seus empregados, vai perceber que o mundo só tem sentido quando você está nele. A turbulência é muito boa para nos ajudar nesse processo. Então agradeçamos pelas dificuldades, ao invés de apenas queiramos evitá-las, ao invés de apenas fugirmos delas, que nós tenhamos a vontade de passar por elas e delas sairmos melhores do que entramos. Pense nisso. Essa é a mensagem de hoje. Muita paz. Esse número aí já é o velho, né, Felipe? Ainda esse número do WhatsApp não está funcionando porque nós tivemos que trocá-lo. E estes números estarão sendo substituídos, porque são mais de 400 minutos que nós já temos gravados. Alguns já, à época, estavam com este WhatsApp, mas o Felipe vai colocar na tela um novo número, caso você queira fazer parte daqueles que recebem todos os dias. Naturalmente, o nosso desejo com um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, não é converter ninguém a ser espírita. Não é fazer as pessoas se sentirem apequenadas porque erraram e estão sendo acusadas. Não. 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos de vídeo, vai falar sobre o dia a dia. Aí vocês têm um novo número. Caso você que está em casa queira pedir para ser adicionado e receber a partir de amanhã, você sempre terá uma mensagem positiva. Uma mensagem que faz você pensar sobre as dificuldades que você está vivendo, não importa qual seja a sua religião. Às vezes, nós abordamos alguns temas espirituais e espíritas, mas são muito poucos, comparativamente à mensagem cristã positiva, de otimismo, humanismo, bom pensamento. Isto é um objetivo de fazer pensar. Você não precisa ir na casa espírita, não precisa ler o Evangelho segundo o Espiritismo, não precisa frequentar nenhum centro espírita, não precisa tomar passe. Mas qualquer pessoa, de qualquer crença que escuta isto, vai perceber que de verdade, das dificuldades, porque já passou, coisas boas puderam ser retiradas. Boas no sentido de fortalecimento, de desafio, de capacidade de se superar, de descoberta a respeito de si próprio. Alisadores de bancos de igreja nunca fazem isso. Apenas sentam lá, ajoelham-se,
fazem o sinal da cruz, comem a hóstia e vão embora. Do mesmo jeito, e ainda que é pior, se achando bonzinhos, porque fizeram isto como se uma cerimônia resolvesse o problema. Mas um vídeo de 1 minuto e meio não altera a face da humanidade, mas pode fazer uma pessoa pensar. Uma pessoa que esteja passando por um problema qualquer, que esteja talvez preocupada, como vai ser que ela vai sair daquilo, por que ela está passando por isso, ela poderá pensar sobre o fato em si. Quando você está num avião, e os que já voaram de avião sabem disso, você não escuta ninguém rezando, se o voo é calmo. Está tudo ótimo, o cara ronca aqui, outro assiste vídeo ali, outro pede comida, pede vinho, outro fica falando alto, contando coisa da sua vida para o amigo, ficam lá esculachados, falando bobagens. Ninguém se preocupa. Mas começa a coisa a tremer, começa a turbulência a sacudir todo mundo acorda, todo mundo fecha o seu filminho, todo mundo um segura na mão do outro, ai, vamos rezar, vamos, vai, aí você escuta, ai, Pai Nosso que está no céu, santificado, pega o terço aí fulano, vamos rezar, vamos pedir, Deus tem que proteger a gente, se o avião cair, o avião pode cair desde o momento que levantou. Os pobres lá iranianos não tiveram tempo nem de fazer o sinal da cruz ou de reverenciar lá. O avião acabou de sair, foi derrubado por um míssil. Puf, acabou. Não teve nem tempo de turbulência. Ou seja, uma vez que o avião sai do chão, você está submetido à lei do universo, que Deus controla, a lei da gravidade. Por que nós não rezamos? Por que não pedimos proteção só quando a coisa acontece de tremer? Já a partir disso é boa a turbulência. As igrejas estão cheias de pessoas desesperadas que estão passando por aflições de todos os tipos e que foram rezar. Se não tivessem passando por aquilo, estavam no clube, estavam enchendo a cara no boteco, estavam na happy hour, estavam falando bobagem ou fazendo besteiras. Mas só porque agora a coisa está preta, foram rezar. Ótimo. Isso é ruim? Ao contrário. Isto aproxima o ser da sua natureza divina, da força cósmica que vem do alto. Mas não quer dizer que as pessoas estejam capacitadas para entender isso dessa forma. Não. Nem todo mundo gosta de ouvir estas coisas. Nem todo mundo. Eu tenho uma amiga que fiz uma lista e mandou para umas 70 pessoas. Esse vídeo de 1 minuto, não esse de hoje, de uns dias atrás. A maioria agradeceu, a maioria gostou muito, pediu para continuar mandando, mas teve uma que disse assim, não me mande mais que eu não gosto de sermão. Ótimo. Para ela, ouvir estas coisas, ela considera um sermão. De duas uma, ou ela não gosta da doutrina espírita e não quis dizer isto, por ter identificado que se tratava de uma mensagem espiritualizante, ou, de verdade, ela não quer ter trabalho de pensar sobre ela mesma. Prefere ser ignorante. E como é que uma pessoa ignorante melhora? Se ela nunca quer melhorar. Mas isso eu não concordo. Excelente, porque o que você ouviu mexeu com você. Alguma coisa em você está te incomodando. Porque o que nós falamos nos diversos vídeos não é para ferir a suscetibilidade de ninguém, que eventualmente não se veja retratado naquilo que está sendo falado. Basta que você perceba. Por que você reagiu assim? Porque alguma coisa mexeu em você. E não é só com esse vídeo de 1 minuto e meio, não. Isso acontece com livros que você lê, com palestras que você escuta, com conversas que você tem com outras pessoas. Te incomodam? Por que? Você deverá perguntar. Por que te incomodam? Onde está o seu problema? Não me mande mais que eu não gosto de... Esse tipo de doutrinação. Será que é isso que ela não gosta? Imagine que ela estava com fome. E que alguém mandou para ela um prato de chuchu com açafrão.
Ela está com fome. Ela não gosta de chuchu, não gosta do açafrão. Mas se ela não tem dinheiro para comprar comida, se ela não pode contar com mais ninguém que a ajude, o que você acha que essa pessoa merece se ela liga para a pessoa que deixou o chuchu com o açafrão e fala: escuta, não me manda mais comida não, que eu não gosto desta. Vou morrer à míngua, não vou ter mais alimento, não tenho dinheiro para comprar e também não quero que me dê. Continua do mesmo jeito. Não será melhor que ela diga assim: eu vou comer esse chuchu porque Deus sabe que esse chuchu pode me sustentar pelo menos até amanhã. E quem sabe eu vou rezar para essa pessoa me mandar uma outra coisa para um paladar um pouco melhor. Ou quem sabe você telefone para a pessoa: ai, você me mandou, você não sabe como você me fez bem, foi tão importante, aquela comidinha me ajudou tanto. Quando você tiver algumas coisas aí, mesmo sobra, não precisa ser só chuchu, viu? Você também lembra de mim, tá vendo? Você está com fome, você não tem onde conseguir alimento. Se você tiver essa postura: não gosto de doutrinação, não gosto de sermão, não gosto de comida de chuchu com açafrão, você vai continuar com fome e vai morrer à míngua. E não é por culpa dos outros. Uma vez Chico Xavier estava sem comer, criança, a sua madrinha não lhe dava comida. Fazia 3 dias que ele não comia. Ele então foi no fundo do quintal, onde ele conversava com a mãe dele, Espírito Maria João de Deus. E ela então falou para ele: você tem que orar, vamos orar, pedir a Jesus que nos ajude. Então eles fizeram uma prece, pedindo que Jesus pudesse encaminhar alguma coisa para que ele comesse. E não tardou mais do que meia hora, entrou um cachorro enorme na casa, no quintal onde ele estava, um cachorrão, e colocou no pé dele o que ele ia comer. Imagina uma criança de 5, 6, 7 anos, com fome, para um cachorro trazer a comida. Não ia ser um bife, não ia ser um franguinho, não ia ser um passarinho, porque senão o cachorro comia. Não ia ser uma linguiça, tinha que ser uma coisa que um cão não comesse. Como é que Deus resolveu o problema daquela oração de uma criança faminta? Fez o cachorro levar um jatobá enorme. Jatobá é uma semente de uma árvore muito grande, que dá uma semente dura, que no seu interior tem pozinho esverdeado, que é muito nutritivo. Então o cachorro deixou aquilo e foi embora. Não disse nem quem foi o iFood que mandou. O cão food, ou Deus food, God food. Aí a mãe disse para o Chico: tá vendo, meu filho, como é importante a gente orar? Agora você pega essa semente, você quebra, mistura com água, que você tem um dos mais importantes alimentos que você poderia ter, para matar a sua fome. Esta foi a resposta de Deus. Não foi o prato saboroso, batatinha frita, arroz, feijão e bife. Não. Foi algo para ele comer, dentro daquilo que era necessário para ele se reabastecer. E foi isso que ele comeu. Eu não sei como ele quebrou, porque é uma baita de uma dureza aquela casca. Para um garoto devia ter muita fome mesmo para conseguir quebrar aquilo. Na base do paralelepípedo, sei lá, com a pedra, alguma coisa para quebrar aquela casca grossa, dura. Mas ele quebrou e comeu. Como é que nós não queremos aprender as coisas se nós não abrirmos nossa mente para aceitar aquilo que Deus envia como nossa necessidade? E uma pessoa que tem a mente obliterada, bloqueada, porque não aceita assistir 1 minuto e meio, e considera que aquele 1 minuto e meio é uma pregação
que vai tentar fazê-la mudar o seu pensamento, não sabe o que ela vai ouvir, se é que ouviu. Mas vejam só, a pessoa ficou tão incomodada que mandou a outra tirá-la da lista. Não é que ela não gostou daquilo porque aquele dia não serviu. Não, você não me manda mais chuchu com açafrão, eu quero passar fome, quero continuar com bafo de leão, quero continuar trêmula, porque eu gosto de reclamar que eu não tenho o que comer. E é tudo de graça ainda, imagina, é de graça. Vejam só como o ser humano é complicado para ele mesmo se descomplicar, para ele próprio. Mas não quer dizer que isso seja importante para nós, não é, isso não tem importância nenhuma. Eu estou comentando este fato, porque este fato espelha uma circunstância pessoal que a pessoa que vai ser prejudicada é a própria. É a própria. Ela que fechou a porta para o cachorro entrar com o jatobá, com a cana de açúcar. Deus podia ter promovido uma outra alimentação para essa pessoa, mas ela não, preferiu trancar a porta. Ótimo, então fique com fome. Não reclame depois que Deus não está tentando ajudar você. Se for por preconceito religioso, é uma coisa mesquinha. Até porque nós não estamos falando de nenhum tipo de religião, estamos citando Jesus, estamos citando as experiências da terra que podem ser aprendidas por qualquer pessoa, inclusive quem não tem religião. Porque é da sabedoria universal. Agora, se foi porque isso chegou justamente no ponto em que estava doendo, e esta pessoa, ao invés de dizer, não, eu vou pensar nisso, disse, eu não quero mais ouvir essas coisas, é porque essa pessoa está lacrada. Ela não quer pensar sobre ela mesma. Eu não sei qual dos dois é pior. Porque isso faz parte de um amadurecimento, como dissemos na oração. É a falta da humildade que nos mantém atrasados. É o fato de acharmos que somos sapientes, que somos detentores de todo o saber, que ninguém pode nos ensinar nada. Somos nós que ensinamos os outros. Eu já ouvi gente falar que não lê livro que o outro homem escreveu, porque um outro homem não vai saber mais do que eu sei. O que eu vou aprender com um outro que escreve a mesma coisa? Uma outra pessoa tão cheia de falhas como eu, como é que pode me ensinar alguma coisa? Veja só a chucrice intelectual e espiritual de uma entidade dessa natureza, de um ser que tem o cérebro, eu acho que só para pentear o cabelo ou usar chapéu, que parte do pressuposto que é a sapiência encarnada, que é ele que tem que ensinar, que ninguém pode saber mais do que ele sabe, ou é apenas pura preguiça, absurda preguiça, de não querer aprender nada. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos encaminha para reflexões importantes, é uma das maneiras através da qual os Espíritos nos ajudam a enfrentar o que vamos enfrentar. Já tivemos na semana passada os 10 mandamentos, que nós não sabemos. Para surpresa da maior parte, nenhum de vocês acertou os 10 completamente. Inventaram mandamentos. Se fôssemos colocar todos os mandamentos que tinham sugerido, davam uns 25. Puseram frases que achavam que era mandamento, mas não eram. Esqueceram de coisas que eram incomuns, mas que não entrou na mente naquele instante. E tudo isso foi assim, por quê? Porque nós não pensamos sobre eles. Tudo que nós não pensamos não marca o nosso eu. Então as pessoas que vivem nas religiões são parecidas com essa mulher. Não gostam de sermão. Porque acham que o sermão, entre aspas, usam a palavra sermão como se fosse um presta atenção, uma carraspana de alguém que é superior a alguém que é mais atrasado, que tem que engolir. É aí que entra o orgulho.
Não presta atenção, porque isso demonstra que você não sabe. E qual é o problema de você assumir que não sabe? Vergonha de não saber. Mas não é vergonha de não saber agora, é vergonha de estar hoje com uns 40, 50, 60, 70, 80 anos e não saber. Algo que Jesus vem dizer que ele veio cumprir. Se nós não entendemos os mandamentos da lei de Moisés, que Jesus veio dar cumprimento, como que queremos ser cristãos? Que é a forma mais simples, mais chã, mais assim infantiloide de falar as verdades para um povo ignorante do tempo de Moisés, e que Jesus ainda assim vem dizer, é assim mesmo. É estranho. Imagine uma coisa, de tão estranho que é. Vê para mim, Ana Paula, qual é a população da Itália. Pode ir por aí, Itália, Portugal, individualmente, população estimada atual. Itália, Portugal, Grécia. Espanha, se tiver. Nós vamos fazer uma comparação aqui de população. Ok. Ela está me dizendo, a Itália são 60 milhões de italianos, lá na Península Itálica. Depois tem Portugal, Espanha. Não precisa escrever, fala para mim. Microfone. Fala sem microfone mesmo. Portugal, 10,29 milhões. População, hein? Portuguesa, 10 milhões. Grécia, 10,74 milhões. Alguém anota aí para não perder os números. Espanha, 46 milhões. Tá bom, Ana Paula. Estamos citando países importantes que nós conhecemos. Mas se nós procurarmos, por exemplo, Venezuela, Equador, Peru, Chile, nós vamos nos surpreender com um tamanho populacional que não passa muitas vezes de 40, 50, 60 milhões de pessoas. Todos estes países, todos eles, são cristãos. Todos. Todos estes países conhecem o Novo Testamento e o Velho Testamento. Todos estes países conhecem os 10 mandamentos. Certo? Alguém pode me dizer qual é o 5º mandamento da lei, do capítulo que nós estamos estudando? O 5º. Qual que é, Mara? Não matarás. Muito bem, você estudou, hein, Mara? É isso mesmo, Ricardão? É? Não matarás. É o 5º mandamento da lei, que é a lei que Jesus veio cumprir, que está em todas estas nações como a nossa. No ano passado, de maneira confirmada, com números, o que não é verdade, mas a partir daí, você pode ter certeza que aquele número realmente aconteceu. O 5º mandamento é não matarás. Sabem quantos abortos foram praticados no mundo em 2019? 42 milhões. 42 milhões de abortos. É a maior causa mortes que existe na humanidade. E isto não é verdade ainda, porque veio da ONU
O órgão da ONU não tem acesso a todas as informações, porque só os países que fazem uma estatística correta podem fornecer números corretos, mas existem inúmeras circunstâncias em que os abortos clandestinos superam em muito este número. A população da Espanha é de 45 milhões. É uma Espanha que foi assassinada nos números oficiais, sem ter nascido. Esse é o 5º mandamento. Nós não estamos falando nem de homicídios, de gente que tirou a vida de outras pessoas que estavam já vivas. Não, estamos falando só de assassinatos intrauterinos, de um corpo que bate, que respira através do cordão umbilical, que se alimenta, que come, que se move. E é um número mentiroso, se comparado ao número real. 42 milhões só em 2019. Quem que fez isso? A mãe. Foi a mulher que quis aquilo. Seja sozinha, seja acompanhada do seu companheiro irresponsável, ou seja por uma ilusão qualquer de que era melhor fazer isso, porque ainda não era a hora de ser mãe. Não conhecemos um amor maior na terra do que o amor de mãe. Vocês imaginam a quantidade de 42 milhões de criaturas assassinadas pelas suas mães? Poderemos pensar que são 42 milhões de pessoas também iníquas? De pessoas que não se preocuparam com a vida que estava dentro delas? São 42 milhões de vítimas e 42 milhões de algozes. Mas eu digo, esse é o número raso, é o número mentiroso. Porque é muito mais do que isto. E por quê? Quando vão fazer isso, não está lá na mente, não matarás. Essa é a lei. Não matarás. Você não pega uma planta que você tem num vaso na sua casa e diz assim, você vai morrer porque eu não vou mais pôr água para você viver. Você não faz isso com uma planta. Você vai vê-la murchando, você vai ver quase ela implorando que chova. Você vai tirá-la da chuva quando cair chuva sozinha, pela natureza, para ela não se molhar e não viver. Você tem coragem de fazer isso com um vaso? Você tem coragem de deixar um animal morrer à míngua, não lhe dar comida, não lhe dar água, porque você quer ver ele morrer? E todo dia ele começa a ficar fraco, ele começa a chorar, ele começa a ficar débil, ficar olhando para você com aquela cara de me dar comida, ele late, ele uiva, ele mia. Não, vai morrer de fome. Você vai morrer, você vai ficar aí até morrer. O cachorro ainda pode te morder, ainda pode uivar, pode latir. Quem sabe algum vizinho escute e vem saber o que está acontecendo. E ao invés de dizer, escuta, você não vai deixar esse cara morrer não, eu vou levar ele para mim, me dá que eu cuido dele. Não, mas você quer deixar que morra seco. Agora você consegue imaginar que uma pessoa que carrega uma vida dentro dela, que sabe que está crescendo, que está batendo o coração, está ouvindo no ultrassom, seja capaz de matar 42 milhões de vidas? Tem países que não têm isso, de gente. Onde está
o não matarás? Onde está o não furtarás? Bom, esse ainda é, perto do não matarás, é quase dizer, é preferível que você furte do que você mate. Se fosse possível estabelecer uma hierarquia. Porém, depois de Deus, depois do nome de Deus, depois do respeito à memória de Deus, depois do respeito aos seus pais, seus genitores, vem, não matarás. Só depois vem o resto. Não furtarás, não prestarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não vai adulterar, não vai cobiçar o que é dos outros, carro, casa, passeio, lancha, tudo. Aí vem os outros mandamentos. Como é possível vivermos numa sociedade tão cheia de conceitos nobres como estes, a partir de Moisés para os ocidentais, e não fazermos frente a isto? Ao contrário, encontrarmos programas governamentais destinados a favorecer a prática do aborto como uma coisa natural, que vinham ser implantados no nosso país contra a manifestação legítima e clara de toda a população que não queria o aborto legalizado, como não quer. Talvez nós conheçamos perto de nós pessoas que tenham tentado já fazer, ou que queiram fazer agora que estão grávidas. Quando foi que nós, em algum momento, passamos a fazer parte de um mecanismo destes que abre a consciência das pessoas a respeito disso? É quase que você ferir a dignidade das mulheres, dizer que elas têm que ser mães, se elas resolveram engravidar. Com tantas maneiras de você impedir a gravidez hoje. Não é liberdade, não é liberdade. A mulher não tem a liberdade de ser ou não ser desde que engravide. Até que exista uma outra maneira de nascer uma criança, que não dependa do útero feminino. Ela não tem a liberdade. Não é um direito. Ela tem o direito de não engravidar, ela tem o direito de não ter relação sexual, ou de tê-la de uma forma a não engravidar. Isso ela tem esse direito. Mas não é direito cósmico. Matar. Porque não é o mandamento. Não matarás só depois que nascer. Não é esse o mandamento. O mandamento é não matarás. Está vivo? Ah, mas não tem espírito, tem a teoria. Não importa, está vivo? Deixa nascer. Porque se tirar a vida, está infringindo um mandamento que é o respeito à lei do universo. E ainda mais grave. Sem a defesa, sem a possibilidade. Ah, que a ingenuidade possa fazer isso, é normal. Ninguém está dizendo que são 42 milhões de mulheres que são assim, terroristas. Não. Mas entre aquelas que fizeram, naturalmente há pessoas que não têm uma orientação, que não entendem que isso é uma coisa negativa para ela mesma, que essa é uma questão moral que deve estar acima dos interesses do momento. Às vezes a própria família resolve isso de uma forma limpa. Não queremos ter uma filha que seja mãe solteira, você vai lá, a gente paga o médico, melhor hospital, você vai tirar umas férias, vai passear na casa da avó, faz de conta que você está lá, e aí você não vem com o problema. Ah, que coisa linda, resolveu o problema. Sim, tudo bem. É claro que o universo vai responsabilizar essas pessoas na medida da sua consciência a respeito do que estão fazendo. Porém, todas as pessoas que vão matar dentro do útero sabem o que vão matar. Podem usar várias justificativas para tentar diminuir a culpa. E todas as pessoas que participam deste entorno para favorecer isto são corresponsáveis. Às vezes são mais responsáveis do que a própria mãe que foi passiva e aceitou.
Porque o que você espera de uma garota, adolescente ou jovem, cujo companheiro a quem ela confiava tanto, depois que ficou sabendo que ia ser pai, se mandou. Disse, agora o problema é seu. Como os cachorros fazem com as fêmeas. Engravidam, emprenham e caem no mundo. E ela que vai parir, vai amamentar e vai criar a cachorrada toda. O que essa garota pode pensar? Enfrentar o futuro com toda essa dificuldade. Sem companhia. Pode ser que o medo faça, e tudo isso será levado em consideração. Mas é estranho que nós estejamos falando de uma dimensão dessa natureza, que supera a população de nações inteiras, de gente sendo assassinada. Não podem ser 42 milhões de mães inocentes que não sabiam o que era ficar grávida. Que não sabiam que da relação sexual podia nascer uma criança. Não. Nós trabalhamos com um número que chega além de 100 milhões de abortos por ano. Além de 100 milhões. Por quê? Porque isso é tão normal? Por que é até decantado, é até feito reportagem na televisão, como foi feito recentemente, de uma irresponsável, desse canal lixo que deve ser extinto, se Deus quiser, promovendo uma música infantil às 11 horas da manhã, ensinando criança a fumar maconha, no programa da Fátima Bernardes. Que deveria ser processada, ela, a cantora, a música, a gravadora e a emissora. Como se fumar maconha fosse normal. É certo que precisam ser processados, essas pessoas perderam a noção do que é correto, do que é estar numa comunidade. Mas se o fumador de maconha, ele prejudica somente a ele próprio, talvez ele mereça as situações que ele vai passar no futuro. Mas nós estamos falando de outro padrão, o padrão da vida, princípios superiores da vida. Então, quando nós não entendemos quais são os mandamentos e achamos que eles estão ultrapassados, nós abrimos a mente para aceitar o roubo como normal. Não, ele rouba, mas faz. O assassinato como uma coisa legal. Ainda mais de gente que não tem como se defender, que não se deva combater. Achamos que o suicídio é uma saída. Não, mas se não está bom, se mata. Uma morte a cada 47 segundos na Terra. Um suicídio. Não é de gente doente só não, é de gente destrambelhada, doente mental. Por faltar o quê? Por faltar noções espiritualizantes. E talvez por não querer ouvir sermão. Por não querer ouvir e pensar a respeito das consequências. O que poderia evitar isso? Evitar a gravidez ou evitar a morte, o assassinato? Se ela pensasse. Se a família pensasse. Não é que necessariamente a jovem, a adolescente que está grávida, ela precise engolir agora, se ela não tem como fazer isso. Mas alguém do seu entorno pode dizer, minha filha, nós vamos cuidar de você até que a criança nasça. Quando a criança nascer, você vai decidir se quer ficar com ela. Se você não ficar, eu crio para você. Às vezes é só disso que uma moça precisa. É não se sentir enxotada da vida. Pelo preconceito dos outros. Porque raríssimas são as mulheres que uma vez que parem, não querem ficar com aquele ser. Porque são 9 meses em que ela vai sentir este contato, este envolvimento,
criança crescer, mexer dentro dela, ela começar a ter o envolvimento vibratório com aquele espírito, o apoio dos espíritos amigos que vão estar ali ao seu lado, ela talvez não tenha matado o seu melhor amigo do passado, um ente a quem ela é muito devedora. Talvez ela não tenha matado aquele que, quando ela ficar velha, na cadeira de roda, na cama, vai cuidar dela. Só porque uma tia, uma prima, uma amiga da família disse: olha, eu vou te dar apoio, se você precisar, vem morar aqui em casa. Depois que nascer a criança, se você não quiser, você deixa comigo. Mas você não mate. Às vezes isso salva 2 vidas. E depois podem salvar muitas outras, porque essa criança pode se tornar um médico, essa criança pode se tornar um herói, pode se tornar alguém que evite um incêndio, que salve, que resgate pessoas de um afogamento. Quem vai saber? Por isso que são mandamentos. Se nós relativizamos o não matar, por que nós seremos mais honestos em não roubar? Que é uma coisa assim, eu estou roubando, ele não morreu, está vivo, pode continuar, pode ganhar tudo que eu tomei dele. A mesma leviandade, já que se faz o máximo, será que não se poderá fazer o mínimo? Quando nós então não damos valor a estas coisas, porque achamos, não, isso é do Velho Testamento, mas Jesus disse que ele veio cumprir esta lei. Amar o próximo como a você mesmo, é o resumo de tudo isto, como ele disse. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Se você amar o próximo, você cumpre todos os 10 mandamentos. Não mente, não frauda, não furta, não mata, não cobiça, respeita, mesmo que você não seja feliz, não cria a sua felicidade em cima da infelicidade alheia. É por esse motivo que as religiões estão sempre cheias de pessoas que vão ouvir a mensagem, mas que não faz nenhum sentido para elas na ordem prática. É isso que nós vemos. Em uma sociedade eminentemente cristã, Itália, Espanha, Portugal, Grécia, e um conjunto de países cristãos com uma quantidade de assassinatos dessa ordem. A Ana Paula está indicando para mim que, na verdade, esses 4 países possuem uma população de 128 milhões de pessoas. Para 42 milhões de abortos. As pessoas defendem os bichos. Defendem os animais, não querem que solte rojão, porque os pobres os cachorrinhos têm surtos, os gatos se assustam, podem ter enfarte. Não, e é verdade, nós sempre tivemos cachorro, o cachorro ficava desesperado quando tinha jogo de futebol, quando tinha final de competições que o povo soltava rojão na rua, mas o que fazer? Ele tem sensibilidade auditiva. Você defende os cachorros para eles não se assustarem. E o que você faz para defender os filhos que vão nascer e que podem estar sendo assassinados? Faz alguma coisa? Protesta? Faz alguma campanha no WhatsApp? Faz algum grupo de proteção à vida? Ou você vê com maus olhos essa interferência dos outros no direito da mulher em matar na sua barriga? Que direito? Você se omite em relação aos seres humanos? E você defende bichos? Que certamente precisam ser defendidos, são nossos irmãos, mas não por gente que não valoriza os da própria raça. Quem não valoriza os seus irmãos de raça, não tem moral para defender as outras raças, porque não é uma criatura humana.
para com os da sua igualdade. Deixa os seres humanos morrendo para dar comida para bichos. É indiferente com o destino destes seres que vão nascer, às vezes jogados no mundo por gente que não tem noção como se cria, mas leva cachorro no dentista, no psicólogo, faz festa de aniversário para cachorro. Ah, o filho da vizinha fez aniversário. Você, legal, viu? Parabéns. O filho da sua empregada, lá na casinha dele, humilde, onde ela trabalha, onde ele mora. Fez aniversário. Legal, viu? Amanhã eu vou comprar uns pirulitos para você levar para o seu filho. Oh, nossa. Aí o cachorro dela, o Chihuahua, vai fazer aniversário, compra chapeuzinho, bolinho, velhinha, champanhe. Chama as vizinhas, traz toda a cachorrada. Vamos fazer uma festa de aniversário para o Chihuahua, que não deve estar entendendo lufas. O que é aquilo? É insanidade completa. Isso por quê? Porque o povo não gosta de sermão, não gosta de pensar. Porque os 10 mandamentos só valem pregados no filme, na igreja, mas não serve para a gente. Porque a gente não pensa neles, a gente não acha que são coisas sérias. A gente se esquece de que foram estes mandamentos que Jesus veio cumprir. Porque primeiro vem Moisés. No capítulo 1 do Evangelho, nós estamos falando do capítulo 1. Primeiro vem Moisés, depois vem Jesus, que é a segunda revelação. A segunda mensagem é enviada à humanidade para que nós aprendêssemos a ser diferentes, a sermos melhores. É a segunda. E por fim tem a terceira, que é a doutrina espírita. Onde nós estamos metidos, achando que não vale a pena saber quais são os mandamentos. Poxa, o primeiro capítulo é o primeiro do Evangelho. É a lei que, se nada do restante fosse publicado, Jesus teria vindo cumprir e o mundo estaria melhor se estivesse cumprindo. Na próxima semana vamos falar da segunda revelação, o Cristo. Dando seguimento ao capítulo número 1. Porém, aqueles indivíduos que desejam pensar sobre estas coisas, pesquisem, vejam estes números, não acreditem no que eu estou falando, busquem na ONU, busquem nos institutos que fazem essas apurações, observem como é mais surpreendente ainda do que você imagina. O que significa ainda estar precisando administrar uma humanidade como a nossa. Ama o próximo como você mesmo. Só em 2019, 42 milhões de assassinatos. É quase o total de mortos da Segunda Guerra Mundial de 6 anos de conflito. De 6 anos, incluindo os campos de concentração. 50 milhões de mortos em 6 anos. 42 milhões de mortos em 1 ano só. Analise isto. Veja se estamos fazendo o que podemos para abrir a mente das pessoas. E do mesmo jeito que você possa ter ficado surpreso hoje, imagine que muitos também precisam estar surpresos. Não para se sentirem mal como pessoas, porque muitas vezes você já cometeu isto, já fez isto. Corrija. Atue agora para não ser assim. Atue agora para fazer a consciência de outros despertar. Essa é a maneira de a gente consertar. É a gente tornar-se agente positivo de alguma coisa que eventualmente nós já tenhamos errado.
e que tenhamos arrependido. É o arrependimento sincero, é o arrependimento que converte as almas da noite da escuridão para o alvorecer da luz. Pensemos nisso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por entendermos o sentido de um evangelho que representa a meditação a respeito daquilo que é capaz de melhorar a vivência das criaturas, daquilo que pode fechar os cárceres do arrependimento, da consciência de culpa, dos cânceres e das doenças nascidas dos equívocos praticados. Obrigado, Senhor, pelo esforço do bem, não em punir a mulher adúltera, mas em ajudá-la a que ela não faça mais a mesma coisa, a que ela aprenda que o seu destino é tornar-se luz na escuridão, e que a felicidade do Pai, do Criador de todas as coisas, é ver cada vez mais brilhar seu Filho, porque Ele ajudará a iluminar aqueles que ainda não têm brilho. Só aqueles que caíram são capazes de entender aqueles que vão cair, e são capazes de ajudá-lo a se erguer da queda, porque eles são exemplos do que é possível. Quando os que se deixaram arrastar pelas tentações estiverem com vergonha de si mesmos, eis que pode surgir aquele que já caiu e se ergueu, ensinando como fazer. Obrigado, Senhor, pela construção do futuro positivo na vida de todos nós, nascido da solidariedade e não do julgamento. Que nós não nos esqueçamos de olhar os outros com olhos positivos, de ajudarmos as criaturas a vencerem suas tendências, de compreender os que erram e de estar sempre disposto a estender a mão para servir de apoio. Com muita gratidão, querido Mestre, nós deixamos em silêncio a oração de Pai Nosso, com a qual encerramos o estudo do Evangelho de hoje. Pai Nosso. Que assim seja.